Grama Prosa Podcast. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Boa madrugada. E boa noite, você não vai falar? Boa noite também. Estamos aqui novamente, mais um Prosa. Primeiramente à direita de Deus Pai. Qual que é o seu nome, amigão, por favor? Bruno de Freitas. Bruno de Freitas. E à minha esquerda, como é que é o seu nome, meu querido? DJ Alma. DJ Alma. E é isso aí. Estamos hoje com um convidado ilustríssimo, Bruno. Conta mais um pouquinho pra gente aí. Hoje o nosso convidado, ele é... Inclusive o livro dele tá aqui. Ele é cientista intuitivo, escritor, químico e embaixador universal da paz. Então, salve, salve, Meneghete. Meneghete, obrigado de ter vindo aí, viu? Eu que agradeço aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra é toda nossa. Vou mostrar o seu livro ali pro pessoal dar. Se bem que o editor põe, né, editor? Eu vou ampliar ele mais ali depois. Tá certo. Aí deixa a moto passar pra gente começar a conversar. Pode ir. É isso aí, manda a bola, DJ Alma. Bom, gostaria que o senhor nos falasse mais sobre, começar pelo Embaixador da Paz. Sobre o título do Embaixador. É título? Embaixador da Paz? Sim, é um título. Como é que... Na Europa, na França, teve um senhor que ele era colecionador de selos. E ele era muito ligado à paz. Então ele montou essa entidade, né? E começou a dar título para as pessoas que lutavam, faziam alguma coisa pela paz no mundo. Então ele se estendeu aqui até o Brasil. E tem uma embaixadora, né, que, vamos dizer, representa o Brasil, que batalha muito pela paz. E em 1999 eu fiz eu queria fazer um banner, um chaveiro, alguma coisa, paz no mundo, porque eu também gostava desse assunto. Então, se você vê as minhas literaturas, tirando a parte científica ou a parte ficção, tudo leva à paz, né? O que a gente deve ter, né? Sim. E aí eu mandei para ela, inclusive eu fiz um livro e mandei para ela isso daí. Aí ela passou lá para o exterior e acabou vindo o título para mim. Que legal. Então, é uma honra ter isso daí, mas a gente tem que fazer jus da coisa, né? Não, legal. E como é que a gente contribui com a paz? Boa pergunta, hein? Você tem que vencer o seu maior inimigo, você mesmo. Então a gente quer fazer o quê? Que o outro seja pacífico, né? Que o nosso amigo, nosso irmão, nosso inimigo seja pacífico. Mas a paz você começa por você mesmo. Se você parar para pensar, Jesus, o que ele fazia? Dava exemplo, depois falava. Então tem que ser por aí, né? Você começa a destruir o maior inimigo, que é você mesmo, suas imperfeições. E aí a coisa vai acontecer naturalmente, né? Tudo tem um tempo e um ciclo. Poxa, e é difícil vencer nós mesmos, hein? É o pior inimigo. É o pior trabalho que tem, né? Porque é uma dedicação enorme. Eu digo assim, até por conta de, por exemplo, fazer exercício físico. Tem um camarada aqui que é o exemplo. É complicado, cara. Você Nossa, é horrível, cara. Sair da inércia e fazer alguma coisa. Eu perdi bastante, uns 30 quilos aí. Muito difícil. E a briga contra eu mesmo. É a briga psicológica, a briga contra eu mesmo. Por isso que falo que a paz realmente nós somos os maiores causadores de guerra, né? Sim. Interna e externa. Então a paz mundial eu acho que passa por nós mesmos. O dia que o ser humano se construção melhorar da paz. na sua plenitude, a maioria, né? Porque se você for falar o que é paz é quando você está com o seu dever cumprido. Então, você cumpriu com a sua obrigação, respeitando o seu próximo, fazendo o seu melhor. Aqui nós não estamos numa terra de perfeitos, nós estamos num sistema evolutivo, né? Talvez você já tenha até ouvido aí que a Terra, nesse momento, né, não estou falando 2024 exatamente, mas nesse período, a Terra está sendo promovida para um planeta de provas e expiação, para um planeta de regeneração. Então, nós vamos ter um up. Né? E nessa parte a gente tem que estar, bem melhor, né? E Sim. fazer por mérito. Como assim? Interessante esse assunto. Pergunta de leigo, como assim? Não entendi. Essa promoção da Terra, de onde que vem? Todos os planetas, aqui no nosso sistema solar nós temos 8 planetas, tá?
Existem em torno, só na nossa galáxia, em torno de 200 bilhões de sóis. Cada sói, se você colocar, sei lá, 5, 6 planetas, está perto de 1 trilhão de planetas. E todos os planetas, ele tem um histórico. E boa parte deles tem vida. E a vida não precisa ser exatamente como nós estamos aqui. Uma vida tá? complexa, né? Não, mas vida ou às vezes até mais pode simples, né? variar, tá? Às vezes até invisível aos nossos olhos Uma hoje. vida microbiana? Pode ser. Metafísica. Não, pode ser inteligente mesmo. Metafísica, pode ser também. Pode, mas coloca assim inteligente mesmo. Depois eu posso até fazer um exemplo mais ou menos de uma involução e depois da evolução, se vocês permitirem. Por favor. Né? E o que acontece? Os planetas atingem um nível moral, tá? E tecnológico, científico. Só que aqueles que não têm uma moral adequada para se manter naquele lugar, eles são levados para um outro lugar começando. Eu vou dar um exemplo. Quem não conhece aqui as pirâmides do Egito, a cultura do Egito, beleza? Eles estão, sei lá, 5, 6 mil anos. Não é incrível aquela tecnologia, aquela sabedoria, todos aqueles cálculos, astronomia? Como que aquele pessoal naquela época tinha toda essa cultura? Pega o Egito daquela época e pega o Egito de hoje. É outro povo, entendeu? Segundo obras espirituais e outras informações, egípcios, hindus, arianos e outras raças, eles vieram de outros orbes mais avançados do que o nosso. Eles eram muito bons de tecnologia, de conhecimentos, só que moralmente ainda guerreiros, brigões, que nem a gente aqui, né? E aí o que acontece? Chega uma hora que é um rápido, é que nem a escola, você vai estudando, chega lá no final da primeiro grau lá, tá? 8ª série. Aí tem os bons e os maus alunos. Os bons vão passar para o colégio, vão passar para a universidade. Aqueles que não passaram, vão começar de novo para você aprender. Então, você vai ter outra oportunidade. Você não vai ser jogado no nada para ficar sendo castigado. Então, o que acontece? Essas raças, eles não tinham moral adequada, mas eles tinham o quê? Tecnologia, conhecimento, ciência. E o que eles vieram fazer aqui na Terra? Ajudar o povo que era originário da Terra, que teria os primatas, homo sapiens, todo esse pessoal, a evoluírem. Então, aproveitar aquilo que o ser tinha de melhor, o conhecimento dele, para fazer com que os habitantes terrestres naturais da Terra evoluíssem. Então, nós estamos agora nessa. E o que acontece? Tem muitos espíritos aqui da Terra que já não vão poder mais renascer aqui. Então, está sendo dada a última chance. Se você não aproveitou, nego, aí vai começar de novo lá, quebrar pedra, lá fazer pirâmide. É por aí. Esse sistema, então, ele se encaixa dentro de um espiritismo. Não, isso daí é o que acontece. Uma coisa que deixar bem claro, quando você às vezes fala um negócio desse, ele não está ligado a uma religião. O que acontece é que às vezes essa religião ou essa linha, ela tem possibilidade de adquirir conhecimentos por fontes que às vezes outras não têm, entendeu? Então é tipo assim, eu chego para o Djalma e começo a passar informações que ele não sabe, mas que, por exemplo, ele não tem nem ideia, né, que existe o Sérgio aqui que está passando coisas para você. Mas isso daí é uma coisa ciência, filosófica. Ciência, religião e filosofia é um tripé de uma coisa só, tá? Então a verdade ela está afincada nesses 3 pilares. Você tirou uma delas, o banquinho cai, não tem jeito. Nós, seres humanos, por ignorar o assunto, a gente separa as coisas. Por exemplo, a ciência, a hora que você fala alguma coisa, você cita religiosidade, pá, os caras já, opa. Quer ver, eu vou falar uma palavra aqui, milagre. O que você lembra exatamente?
Milagre é algo inexplicável. Sim, mas você lembra o quê? Jesus. Religião. Religião. Ah, sim. Religião. Beleza? Religião. Correto? Correto. Mas como que acontece o milagre? É mágica? Não. Existe uma ciência que às vezes a gente não conheça, que a gente não enxergue, né? Mas que hoje já a ciência já está detectando, medindo, né? E comprovando. Existe uma mecânica da física ou da química que faz com que aquele fenômeno aconteça. Ah, sim, com certeza. Tipo, aí eu tenho uma doença, tá? Então, é possível que seres consigam até, não precisa estar morto, pode estar vivo, vamos dizer assim dizer, transformar esse metabolismo, essa parte biológica, reconstituir, e aí gera a cura, né? Então, por exemplo, quando Jesus fazia os milagres dele, e outros, e hoje muitas pessoas fazem, ou às vezes até impondo as mãos, ou benzendo, não importa, ou o pastor orando, não importa, ou a pessoa só desejando bem, você está mexendo com energias, você está reorganizando aquelas energias e reconstituindo aquilo que está danificado, né? Então, cai naquilo. Se eu falar de milagre, alguém já vai pensar, religião, não é ciência. Entendeu? Então, tudo vai do conhecimento de cada um. Aquele reiki também tem algo a ver com isso ou não? Todos, tem várias técnicas que você manipula energia, tá? E você manipulando energia, é quase que você alimentar um equipamento. O equipamento está ruim, se você dá uma energia legal, ele vai ajudar. E é uma dos meios que descobriram, pesquisaram e fizeram. É mais ou menos por aí. Entendi. É que eu falo, o assunto é complexo. Mas sim. é gostoso conversar sobre isso. Que quando entra em assuntos filosóficos, científicos, religiosos, espirituais, entra, para mim, particularmente, uma questão que é: qual é o propósito do ser humano? Qual seria o propósito nosso, assim? Eu não vejo propósitos, mas no caso de você querer evoluir um outro, para se chegar aonde? Qual o objetivo? Você teria alguma sugestão em cima de... Se há alguém evoluído no topo, suponhamos, Deus é o topo da evolução de tudo. Nós estaríamos no caminho de chegar, então seriam vários deuses daqui trilhões, zilhões de anos. Esse é o propósito? Milhões de deuses? Posso falar em ciência? Pode. Eu vou procurar, não vou entrar na parte religiosa. Ciência. Tá vendo essa tampinha aqui? O público tá vendo? Essa tampinha aqui, como mexer com plástico, eu sei o que é. Sim. Ela é polipropileno. Polipropileno é um plástico, um polímero, que ele é feito de 3 átomos de carbono, né, hidrogênio, e ele é ligado como se fosse uma corrente, tá? Esse azul é azul ultramar, que é um corante, né, ou um pigmento para essa finalidade. Esse polipropileno, se você fizer uma viagem regressiva dele, antes de ser injetado aqui, ele era umas bolinhas. Essas bolinhas foi feita numa empresa, que era feito uma massa, que fez o que? A ligação de um gás, que era o propeno, tá? Um gás, sendo esse gás extraído da nafta, né, que é um produto petroquímico. A nafta é uma fase do petróleo, tá? Então você tira óleos pesados, peixe, óleos, tá? Gasolina, diesel, e tem a nafta, que é uma parte nobre, tá? O petróleo, que é o pai da nafta, ele veio de restos de animais, vegetação, que foi há milhões de anos atrás produzido, ok? Esses animais, de alguma forma, um dia eles foram plantas e um deles foram mineral, tá? Então, estou fazendo a regressão. Aí você chega no átomo. O que é o átomo? Como a gente falava nos bastidores aí. O átomo é a composição de partículas, né? Se você pegar o mais simples, que é o hidrogênio, então eu tenho um núcleo que seria um próton, nesse caso bem simples, né? E um elétron circundando, com atração mais e menos, ok? Certo. Esse nêutron, ele é composto como se fosse um outro sistema planetário, ele é composto por outras partículas que se equilibram, né? Aí você vai ver
e eu vou falar uma das minhas visões intuitivas, que o público não sabe ainda. Um dia eu estava em casa e formou assim à minha esquerda, como se fosse o tamanho de um caroço de pêssego, como se fosse um metal, tipo um bronze, sabe? E nesse bronze ele tinha, não era um bronze exatamente, né? Ele tinha um tamanho e tinha uma onda, como se fosse, fazer propaganda do prosa aqui. Imagine que aqui ele tem uma onda eletromagnética, então ela era cor de, sabe, lava de vulcão, incandescente? Então aquela lava, só aquela cor, desculpa. E essa onda ela ia fazendo assim, à medida que ela aderia a esse objeto, ela se tornava objeto. Só que do mesmo jeito que veio isso daí, eu vi então a cores, mas não como estou vendo vocês, nem em pensamento. É um processo diferente, não tem... É tipo uma simbiose? É quase como se fosse uma coisa holográfica. Tá. Você vê, mas é projetado, diferente. Sim. É, projetado. Então você observa. E no final vem na mente assim claramente. É assim que se forma a matéria. Aí você vai trabalhar analiticamente aquele processo. O que acontece? Essa onda, isso daqui, imagine que está em altíssima rotação sobre si próprio, sobre o seu próprio eixo, e a onda vai aderindo, não só ela, mas outras. Em outras palavras, todos sabem que matéria é energia concentrada, concorda? Sim. Tente imaginar como você consegue concentrar energia, que geralmente energia é movimento, é geralmente na forma de ondas. Faça um exame mental. Se você pudesse pegar ondas e empacotar para ela ficar uma coisa sólida, você tem ideia como você faria isso? Nossa, a mínima ideia. Depois de analisar muito, só existe um jeito. É como se você fosse enrolar um novelo de lã. Tá? E como que isso acontece? Você já viu, para ficar mais claro para o público e para a gente, quando você abre um tanque, a pia ali, que a água começa a fazer esse momento de vórtice. Sim. Então, o universo ele se manifesta na forma de vórtice. Vórtice de concentração, que é quando você abre a pia, que a água desce assim, ali você está concentrando. Então, ondas, no universo acontece isso, e a ciência um dia vai descobrir isso. Apesar que hoje eles já sabem, um buraco negro não é nada mais do que isso, tá? As ondas começam a se concentrar e com altíssima velocidade, então começam a enrolar uma sobre a outra. É como se enrolasse um novelo de lã, mas uma velocidade tão grande que ela chega a se estabilizar como matéria. Né? Adquire característica de matéria, aí que se formam as primeiras partículas. É uma das hipóteses que eu defendo, tá? Que está em meu livro. Então, se você parar para pensar, faça um exercício depois, mental. Não existe outra forma a não ser essa. Beleza? Chegamos à partícula, eu estou fazendo a regressão da tampinha. Sim. Tá? Então, cheguei no átomo, do átomo na partícula. E da partícula veio as ondas que são nada mais do que movimento. Tá? O que poderia dar movimento inicial? E para pensar, vocês andam de carro, sim, beleza? Para o carro andar você tem que fazer abastecer, concorda? Sim. Combustível. Se colocar, encher o tanque lá, ele é eterno, você pode ir rodando ou não? Não, ele tem não? Uma vida útil ali. Vida útil, você tem que abastecer. Sim. Se você parar para pensar cientificamente, né, é meio loucura. Mas se parar o movimento, o universo começa a desintegrar. Então é como se esse movimento tivesse que ser sido gerado constante. Então tem que haver um dínamo que gera esse movimento, essa energia. E não tem outra explicação se não for uma mente superior que faz isso, que controla tudo isso. Entendeu? Aí está a figura divina. Ele é o início. Então, ele que mantém. Só que o que eu estou falando não é da cabeça do Sérgio, eu também estudei, depois vou deixar a dica do livro. Perdão. A matéria é uma das... Esse universo que a gente vê, não é que o Deus construiu isso daí fora dele. Essa é parte desse ser, que está muito além. Então a gente consegue perceber
essa parte com os olhos, contato com a sensação, né? Mas tem aquela parte que é consciência, que é aquela parte que deu todo esse impulso. E chegamos até a figura divina. Vamos voltar agora a subir de novo. Vem essa energia, forma o átomo cresce, forma a matéria vai chegar do hidrogênio ao urânio, o urânio começa a degradar. A hora que ele começa a degradar, isso numa primeira fase, ele começa a jogar para fora elétrons e núcleos. Esses elétrons, ou seja, essas ondas que se formam, essa energia, aí nasce o tempo. Então, não fala que a coisa é relativa, se você acompanhar, por exemplo, a luz, o tempo não passa, Sim. É mais ou menos, então é uma coisa relativa. A gente vê isso daí, isso tem um período de chegar de um ponto a outro. Então, é esse período que a gente classifica como tempo, né? Então, lá atrás eu tive o ponto que seria a primeira dimensão, a linha que seria a primeira dimensão espacial, perdão. Depois, a superfície, que seria a segunda dimensão, e se você erguer uma paredinha aqui, vai ter a terceira dimensão, que é o volume. Certo. Tá? A quarta dimensão, a ciência já sabe, é o tempo. Então, jamais você vai ter uma dimensão espacial com quádrupla. Tudo vai ser em cetrino, 3 partes, 3 funções. O universo se divide assim, em 3 partes. Então, começa o tempo. Essa onda, elas também vão começar com ondas bem rápidas, que seria energia gravífica, ou seja, a tal gravitação, ou seja, ela é muito mais rápida do que a luz. Tá? Depois vocês vão ler isso daí no livro que eu te falar. E vai ter uma lógica. Essas ondas vão, à medida que elas vão sendo deslocadas, elas vão esticando e perdendo vibração, até chegar num ponto que elas vão se tornar ondas elétricas. Mas aí já se formou estrelas e outras coisas. Terra sendo construída há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, 4 a 5. Sol, né? No Sol, essas ondas já estão maduras, vamos assim dizer, elas já têm menos vibração, mas é mais direto, como se fosse um trenzinho de elétrons. A Terra vai estar cheia de gás carbônico, vapor de água, temperatura, os oceanos. Essas ondas vão chegar e encontrar esses átomos primários, principalmente hidrogênio. Agora você imagina, eu tenho hidrogênio aqui, um núcleo e um elétron, essa onda ela chega aqui, ela começa a girar em volta também, formar um vórtice. Aqui começa a famosa vida. Essa onda, um dia vai ser o Sérgio, vai ser o Rodrigo, né? Isso. Vai ser o Djalma, entendeu? Então existe uma série evolutiva, então ela vai se complexar por milhares de anos, vão formar globos elétricos, vai ser arrastado para os mares, né? Depois vai se tornar plantas, algas, vai chegar à fase animal, depois vai chegar na fase hominal e depois daí para frente. Então você vê que existe algo, você falou em propósito, tá? Então existe algo. Nós vamos parar aqui na fase que nós estamos? Não. Nós vamos aprender até desgastar essa matéria que a gente utiliza hoje, várias vezes, para um dia não precisar mais dela. Um dia você vai ser só aquela onda que iniciou tudo, mas com conhecimento, com poder absurdo. E é uma coisa eterna. Vamos voltar à física, tá? Tudo que eu falei, podem contestar, não precisa acreditar em mim, mas eu vou deixar a dica no que eu aprendi e pela lógica. Vamos pegar coisas lógicas. Imagine que aqui eu tenho uma caneca de nada. O nada, se eu pegar o nada aqui, eu consigo produzir alguma coisa? Não.
se eu pegar pela lei da Lavoisier, por exemplo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se o nada não produz nada, alguma coisa nunca vai ser nada. Se essa coisa nunca vai ser nada, então, de alguma forma, ela sempre existiu. Entendeu? Então, de alguma forma, em algum tempo, apesar que o tempo também é uma fase, tá? Ela sempre existiu. Mais ou menos essa história que eu contei para você para vocês seria o ciclo, né? Para chegar partindo de uma mente, de um movimento que faz tudo isso. E aqui, se a gente parar para pensar, é dura, mas aqui nada se encosta. Aqui é tudo, tá ali, força com força. Então a coisa é maluca, entendeu? Sim. Então, cientificamente, você também pode falar da figura divina, de Deus, filosoficamente. Filosoficamente, principalmente. Sim. Então, seria mais ou menos isso, né? A nossa finalidade, nosso propósito, se melhorar, crescer, tá? Evoluir. E como posso falar? Vocês têm alguma pergunta nesse meio? Não, Tem uma pergunta, mas pode continuar. Só tem uma coisa, tipo, o senhor acabou de falar que nada vem do nada, né? Sim. Então, esse ser divino, da onde ele surgiu, então? Como que da onde que ele veio? Porque... Esse ser, você fala Deus? Sim. Então. Até porque, assim, ó, porque muitas coisas falam que a gente vê, o nosso universo veio de uma singularidade, de um buraco negro, né? Então, Mas da onde ele veio? Porque, então, entendeu? Já que era nada, da onde surgiu? Como proliferou? Como é que... Eu falei para vocês do plástico aqui. Vocês Somos todos entenderam negros, tudo né? que eu falei? Sim. Sim, mas vocês conhecem a mecânica disso? Não. O processo, como acontece? Então, para a gente entender Deus, a gente está muito longe. Então, é o tipo da pergunta que a gente está muito longe de entender. Né? Aí vem se falar em Deus. Você pega aquela imagem, Deus, como falou Moisés, né? Nossa imagem e semelhança. Não que ele parece com o Sérgio, com o Djalma. Deus é nossa imagem e semelhança no seguinte fator. Se manifesta como espírito, porque você não é matéria não pensa, tá? Então, o espírito é outra coisa, já é uma evolução de tudo aquilo que eu falei. Se manifesta como energia, movimento, tá? E matéria. Então, tudo o que a gente vê, todo esse universo, inclusive o tal da singularidade de buracos negros, são manifestações que acontecem em Deus. Nada pode acontecer fora dele. Ele não criou nada fora dele. Porque na nossa mente a gente imagina o Deus como um ser Antropofágico? Não. antropomórfico. É isso. Antropomórfico, A gente quer dar uma cara para ele. Então, aquele velhinho de barbas, com cara sábio, né, que faça-se o céu, faça a terra, entendeu? É um assunto polêmico, mas é assim, a gente não consegue imaginar que nós fazemos parte dele. Quando Jesus falava, vós sois deuses, ele falava isso, nós somos partes individualizadas de um ser muito, muito, muito além do que a gente imagina. Se hoje a gente não consegue enxergar os confins do nosso universo material, né? Então, quanto mais tentar entender isso. Então, existe muita coisa para a gente aprender. Propósito do ser humano: evoluir, crescer, aprender e amar. Tá? Quando você pega o seu cachorrinho de estimação e você deixa ele mais dócil, ensina coisa, você está ajudando ele a evoluir. Você está transmitindo coisas boas para ele. Então, você está ajudando, colaborando com o universo para um mundo melhor. Você está colaborando com a paz. Entendeu? Tornando pessoas melhores, seres melhores. E é assim. Então essa é a função do amor? Porque qual é a função do amor? Por que o amor existe? O amor, Como primeira força. coisa, é a causa primeira de a gente estar aqui. Deus quisesse, não precisava fazer a gente, ter tanto trabalho com a gente. Né? Então o amor, falar em amor, posso falar o amor cientificamente? Manda ver.
eu falei muito de evolução, tá? Eu falei para vocês que o universo, muitas das coisas que eu estou falando aqui vão ser contestadas, porque a ciência, às vezes, muita coisa não conhece, tá? Você já bateu uma vitamina no liquidificador? Opa. Sim. Beleza, então você conhece aquele processo, tá? Então o que acontece? Se liga ali, está tudo na inércia ali. Você dá velocidade, o líquido abre, tem a parede, né, que dá equilíbrio, mas ela volta para dentro, tá? Então ele evoluiu e involuiu. Então ele abriu e fechou. Ele abre por energia, por força centrífuga, né? Assim acontece com o átomo, abre e fecha. Então, a maioria das coisas que acontecem no universo, elas acontecem na forma de vórtice, mesmo que você ou a ciência ainda não percebeu, tá? O elétron, ele é um vórtice, o átomo é um vórtice, as partículas são vórtices. Como que a gente pode ver isso? Imagine como forma um tornado. Se você parar para pensar, ele é um vórtice. O que ele faz? Parece que é algo que cria vida. Se você parar para pensar, parece que por pouco tempo, mas é uma vida ali, né? Nós somos vórtices. Então, pensa em onda. Quando você gosta de alguém, não parece ser atraído por essa pessoa? Não parece um imã mesmo? E quando você odeia, não parece que você... Repulsa, né? Repulsa. O amor é a evolução, né, seria do sentimento na forma de um vórtice que quer atrair essa coisa. Então, o amor se estende. Geralmente, se você tem uma esposa, um irmão, uma mãe, você está ligado a esses seres. A tendência é que esse seu vórtice amoroso, ele se expanda por toda a Terra, por todos os seres, por toda a natureza. Então, uma coisa que atrai porque você gosta. Se você tem filho, a coisa que você mais quer é ver seu filho vencer. Então, esse é o que Deus quer pra gente. Quer ver, pô, vamos, cambada, vamos aí, vamos vencer, cara. Estou te dando chance, através de séculos e séculos, você está tendo chance. Aí muita gente vai falar, pô, o cara está falando esse negócio de reencarnação, que é negócio de espiritismo aí. Vamos falar em ciência? Vou falar de exemplos, tá? Por isso que eu falo, geralmente quando você fala uma coisa, as pessoas já carregam para aquilo, então ela já se retrai. Opa, eu não acredito nisso. É um preconceito, né? É preconceito. A gente tem isso, Sim, nós sim, temos essas coisas, né? Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer muito e se avançar. Eu vou falar de dois bichinhos. Existe um bigatinho, que ele dá na árvore de carvalho, aquela árvore forte, que ele chama Cerambix milis, tá? Então ele é um bigatinho que a nível de sentidos, ele só tem um pouco de paladar e um pouco de tato. Ele não ouve, ele não vê, tá? Então ele não tem... Só o sentido dele é um pouquinho disso. Aí ele vai penetrando na árvore de carvalho, ele vai comendo, né, para crescer. Só que chega uma hora que ele se vira e fica virado para a saída. Ele faz um buraco maior na entrada e se vira para a saída, tá? Então, porque quando ele vai pegar uma carapaça, você vai criar nele uma carapaça, tipo, você já viu aquele vagalume com os dois olhinhos só? Ele fica um bichinho daqui, igual aquele, só que com uma anteninha. O besouro de fogo, né? Então o que acontece? Se ele não fizer essa manobra, ele morre. Quando criar a carapaça, ele não consegue fazer a curva para sair. Então ele já se vira. Mas como que ele faz isso? Ele tem que ter uma presciência disso. O que é uma presciência? Ele tem que ter passado muitas vezes por essa experiência para ele saber que ele vai ter que fazer isso. Como que a aranha faz uma teia perfeita, geometricamente? Entendeu? Como, por exemplo, o camaleão, ele muda de figura. Então, existe ali uma coisa chamada, quando eu falei da onda que entrou no átomo, ali se gera o primeiro e rústico psiquismo. É o primeiro, a individualização do ser como o eu. Ali você começa, isso demora milhões, às vezes bilhões de anos, tá, para acontecer, não é um negócio assim,
tá? Para chegar até onde nós estamos. E o que acontece? Esse psiquismo é como se fosse um computador, ele vai gravando todas as experiências, aprendizado. Então, tudo que você faz, você vai aprendizado. Tá? Quem toca aqui? Os seus pais todos tocavam? O meu sim. Não. O seu sim. O meu, sim. Tocava? Não, meu Aí, Deus. porque a pessoa fala, não, isso daí é hereditário do pai. Entendeu? Mas o pai ouve muita música. Sim, ouve. Mas não você tocava. tem talento. Para você é fácil. Para ele talvez não. Que nem meu filho mais velho, ele aprendeu inglês e outras línguas assistindo televisão. Eu fazendo curso de inglês, eu patino pra caramba, entendeu? Ele tem essa facilidade. Outro, quando tem 3 filhos, tem facilidade para outra coisa, talento para outro. É de graça isso daí? Isso daí só pode ser acúmulo de informação. É que nem você tem um computador ali, você tem um hardware. Se você não colocar um software, não sai nada. E o software você tem que jogar informação, entendeu? Então, essa informação que esse bichinho tem que ter para poder fazer isso. Ele só pode ter essas informações se ele já passou por isso antes. Tá? Agora vamos pegar a borboleta. A borboleta, ela é uma lagarta, né, que sai andando, aquela coisa feia que destrói as plantas, que a gente não quer, mas gosta de ver a borboleta, né? Aí ela pega, vai lá no seu casulo e ela começa a se transformar. Ela tem uma estrutura de DNA, de estrutura biológica da lagarta. Durante aquele processo, toda essa estrutura biológica é destruída, perde a forma e depois ela é reconstruída para gerar a borboleta. Então, é uma estrutura totalmente diferente. E ela sabe como fazer isso, porque está gravado nela. Então, ela nunca poderia fazer isso de uma vez. Falando em borboleta, aquelas borboletas que saem lá dos Estados Unidos e vêm para o México, a monarca. Como que elas sabem o caminho? Entende essas coisas? Então, eu estou falando de pluralidade de existência sem falar em religião. Entende o contexto? E a ciência aos poucos vai mostrando isso. Se você falar, ó, vou te benzer, é um negócio, parece religioso. Mas hoje na USP, o pessoal lá pode ir em hospitais, né, da USP, isso é estudo, e derramar bioenergia para os doentes. Entendeu? Aí você vai pegar assim, por exemplo, pô, vamos pegar a física quântica. Então, os cientistas hoje vai lá no CERN, lá, e fica estourando partículas para descobrir isso, aquilo, né? Então, os caras são bambambam da física quântica. Concordam? Sim. Beleza. Alguém já foi benzido por algum velhinho, por uma velhinha? Sim. Já. Essa pessoa, ela consegue manipular mais a física quântica do que esses caras. Porque ela tem uma coisa chamada fé. Fé, na verdade, você tem um poder mental que você nem imagina. Você consegue manipular energias ínfimas que esses caras não conseguem. Porque eles não têm essa prerrogativa, essa capacidade, porque eles se isolaram, separaram. Mas acho que eles nem querem ter, é mais uma questão de estudo, de entender de onde vem. Então, eles querem entender, tá? Então, lembra quando eu falei para vocês de intuição? Quando eu falei de intuição, eu falei da vida, nós chegamos até a nossa fase hoje, fase consciência. Hoje nós estamos na fase consciência. Então, trabalham os 5 sentidos. Lembra das dimensões que eu falei? Existe uma outra trindade. Tempo, consciência, superconsciência. Superconsciência pode entender como genialidade. Beleza? O que é esse up? Esse up você não vê mais, não percebe mais as coisas com olhar, com a inteligência, com o tato, com a audição. Quem começa a trabalhar é você, espírito. Então, a sua visão amplia e você começa a perceber coisa que começa a sair fora das dimensões espaço e tempo. Alguém já... Você ligou para mim, mandou uma mensagem antes de ontem, né? Foi pra gente. Antes de ontem. Eu estava pensando no Djalma.
Como pode? O cara já liga. Não aconteceu já com vocês? De ser pensando em alguém e aparece, você nossa, não vai morrer agora, né? Não vai morrer mais, né? Ou senão você vai fazer alguma coisa e seu coração aperta, aí você é teimosão, vai lá e faz e se ferra. Ou você vai fazer outra coisa e sua mãe, que está a trocentos quilômetros daqui, percebe que você não está bem. Você vê, aí já a mente começa a se expandir. Perdão. Então você começa a perceber coisas que você não perceberia com os 5 sentidos e no tempo e no espaço, nessas 4 dimensões. Você começa já a pisar numa coisa chamada absoluto. Absoluto, já o tempo e o espaço só são fases já ultrapassadas. Do mesmo jeito que a superfície absorveu as linhas, que o volume absorveu todo o conjunto, a consciência absorve o tempo e o espaço. A superconsciência absorve isso daí, é uma coisa progressiva. Quanto mais você vai crescendo, mais você vai percebendo. E você começa a perceber coisas que você nem imagina, que você não... Como pode isso? Como pode, por exemplo, a pessoa pensar numa coisa e depois ela acontece? Tá? Então, existe muito disso. Então, a coisa começa a se complexar. Aí já começa a entrar... Qual o meu propósito? É caminhar nessa direção. Puxando um gancho de que você falou para mim agora há pouco, falou, não precisa acreditar no que eu estou falando. De fato, eu não acredito em nada, nem desacredito de nada. Isso que me faz agnóstico. A questão eu acho muito interessante essa visão. Acho muito interessante mesmo. E faz total sentido. Porém, ela é observável, ela é testável, ela é experimentável. Dentro do método científico, como que a gente chega a uma conclusão? Porque são hipóteses e fazem todo sentido, mas são experimentáveis? Então, vamos pegar um exemplo, eu gosto de pegar um exemplo. Imagine que você é água de um rio, tá? Então você tem as 2 bordas ali que te conduzem. Certo. Ali é o seu horizonte, tá? E você, água, é conhecimento. Se você se manter naquele nível de conhecimento, você só vai andar nesse caminho, mesmo que seja tortuoso, você vai ver outras coisas. O que você tem que fazer? Você tem que pegar conhecimentos de várias fontes, então você nunca deve se fechar, tá? Então você tem que abrir todas as fontes possíveis, mesmo que aquelas que você não goste, que não acha legal, que não acredita, e começar a enriquecer o seu ser, tá? A sua mente. Aí o que vai acontecer? Essa água, uma hora, ela vai transbordar o rio, aí ela vai pegar um nível, um campo maior. Aí o horizonte dela vai se abrir. Então, antes de eu falar essas coisas para você, por exemplo, do que eu te falei, eu aprendi muita coisa numa obra, que depois a gente fala no final, chama A Grande Síntese de Pietro Baldi. Foi uma obra construída por processo intuitivo, onde Pietro Baldi era o receptor, mas tinha alguém que mandava para ele, elevadíssimo. Esse livro, já que entrei nele, foi o livro predileto de Monteiro Lobato, só para vocês terem uma ideia, tá? E esse Pietro Baldi também foi indicado a Prêmio Nobel, tudo isso. Então, eu estudo, esse livro ele foi escrito de 1931 a 1935, tá? Então, ele já antecipava coisas como bomba atômica, que elementos, para os cientistas pesquisar, queriam encontrar, que nem todos os elementos não tinham sido encontrados naquela época, que o ser humano ia penetrar no núcleo atômico e encontrar mais coisas, né? E outras coisas, como eu te falei, que a ciência ainda às vezes não tem condições de provar. Aí você fala, tem que provar, tudo tem que provar, tem que ser provado, vamos dizer. Se você parar para pensar assim, eu falei do amor, beleza? Falei que ela é uma onda. Fala para a ciência provar o amor. Mede o amor. Então, eu acho que tem que provar, mas ela tem um método para que se chegue a pelo menos beirar uma conclusão. Então, ali. Tem coisas que... É o método científico. Então, tem coisas que a nossa ciência ainda... O que a ciência faz? Ela pesa, mede, conta e observa. Certo. Beleza? Isso.
Saiu desse plano, então ela deixa de ser ciência. Qualquer fenômeno que sair desse plano deixa de ser ciência. Então, quer dizer, se eu não conseguir provar isso, então a coisa não existe? Não, mas ela não é ciência, é pseudociência. Então, mas a partir do momento que ela for provada, ela vai ser ciência. Certo. Agora, vamos lá. O problema está na pseudociência ou deficiência da ciência? Não sei se é deficiência da ciência. Eu sei que é uma limitação do período mesmo. Coisas hoje que a ciência já consegue explicar, antigamente não, surgiram como hipóteses. Então, exatamente hipótese. Eu não falei para vocês que eu tenho hipótese, então tem sim. que classificar com hipótese. O Einstein chegou assim, agora eu vou fazer a teoria da relatividade? Não. Cientistas, aqueles que fazem os gênios, tá? Não estou falando cientistas inteligentes, estou falando gênios. Aqueles que mudam o progresso. De repente a informação vem, porque ele consegue perceber. Aí ele traz. Até então, até que aquilo não seja provado, que absurdo, cara. O que você está falando é absurdo. Sim. Até depois a coisa ter sido provada. Se você, como eu falei, pesquisar esse livro, eu estudo ele há uns 35 anos já, né? Não só estudo, como eu analiso e tive experiências, né, intuitivas que comprovaram muitas coisas, então eu vivenciei aquilo. E apesar de eu estar aqui, eu não tenho títulos, tá? Eu vou falar para o público, eu não terminei a faculdade, se vocês querem saber, então não sou doutor em nada. Cheguei até o 4º ano, 7 anos, mas trabalhava de turno e não deu para terminar. Mas nunca parei de estudar, de pesquisar. Então, eu sempre procurei encher minha bagagem de conhecimento, de todas as linhas. Tá? Se for falar de religião, então eu procuro saber o que tem a bom a sua. Não que eu vou pegar livro, mas vem informação mais rápido, eu procuro absorver. Então, a ciência, e é uma coisa que eu vou dizer assim, gostaria que acontecesse, quero e luto por isso, que ela fosse mais uma ciência agora, passasse para o patamar de ciência perceptiva, que é a ciência que os gênios vê. Então, o que acontece? Fazer com que as pessoas entendam essas coisas que parecem absurdas, que eu falei aqui, para elas entenderem o caminho e começar a perceber também. É como se você fosse, que eu tenho um livro que chama Multiplicando a Genialidade, ou seja, as ferramentas para você desenvolver essa capacidade que todo mundo tem e que nós vamos chegar lá. E começar a perceber. Hoje, nós percebemos mais o externo. A ciência também ela percebe o externo. Ela pode ver um fenômeno, mas às vezes, olha, eu estou vendo que acontece isso. Mas o porquê e o que aquilo causa, às vezes ela não consegue enxergar. Às vezes não tem tempo, porque é um processo ou muito rápido ou muito demorado. Tá? Então, eu luto hoje em dia, para fora essas hipóteses que eu tenho mais, tá, crescimento da matéria, que seria, que eu falei para vocês aí nos bastidores, que, ou seja, que o átomo nasce como um nêutron, né? Essa é uma coisa nova, tá? Nêutron. E ele o nêutron é uma partícula que ela fosse tipo um sistema planetário também, que ela tem outras partículas que giram, que é essa velocidade que dá a característica de solidez, só que ela está numa velocidade centrífuga, ou seja, é tão grande, mas ela está se equilibrando ali. Chega um momento que essa força é maior do que a interna, aí ele espirra para fora, só que ainda ela consegue ser equilibrada, aí vai espirrando os elétrons até 92. Tá? Então, tem coisas que você pode pôr no laboratório, mas você não vai enxergar. Se eu pegar, por exemplo, um colisor de partículas, vamos pegar o de Hadrons lá, que é o CERN, tá? Então eu vou pegar um elétron com outro elétron, um próton com outro próton e vou bater. Se eu pegar partículas menores, tá? Que não é tipo o que eu falei, o próton e o elétron, na verdade são sistemas, tá? Planetários minúsculos. Se eu pegar uma partícula X com outra partícula, que é só ela, e bater, se eu pegar, por exemplo, uma cebola e der uma outra cebolada nela,
que eu vou encontrar? Quanto mais força eu der, mais pedaços de casca eu vou ver. Concorda? Sim. Mas eu não consigo, às vezes, ver essas camadas da cebola. Eu consigo ver pedaços daquilo que está partindo. Entendeu? Então, isso limita a ciência. Por quê? Isso daí é muito pequeno. Eu não consigo ainda ter o poder de observar, de detectar. Então, o que eu posso fazer? Acelerador de 27 km lá para dar porrada ali, né? É como se estilhaçasse pedra. Lembra que eu falei da formação da matéria, que são energias enroladas? Ela está ali tão firme, tão forte, que a hora que outra vem e bate, eu vou arrancar pedaços dela. Aí vai sair ondas, as mais variadas, pedaços menores, pedaço maior, mas às vezes nem sempre. Aí, opa! Vocês sabiam que quando tem colisão, às vezes se encontram mais de 100 tipos de partículas? Não sabe. Mas isso é quando no acelerador, quando uma partícula bate na outra, Isso. ele explode, né? É como se fosse a radiação, né? Radiação. Não, isso daí na verdade é isso, é você pegar com eletroímãs, né? Você consegue dar velocidade, tentar chegar próximo da velocidade da luz, que é o máximo que você consegue, mas às vezes não chega, ainda não chegaram, né? Pode ser que chegue ainda. Então você pega aqui, essa é uma partícula, essa é outra partícula. Você acelera tanto para elas dar uma porrada tão forte, para elas quebrarem mesmo, literalmente quebrarem. Isso é fissão, né? Quando é fusão. Não, isso é fissão. Seria praticamente a fissão. Quando bate uma na outra, né? Seria o princípio da bomba, seria a fissão. Existe a fusão também, que é encontro de dois núcleos, né? Então, o que acontece? Se eu quebrar essa caneca aqui, eu vou ver vários pedaços dela. Eu posso pensar que um pedaço é uma outra partícula, que outro pedaço é outra partícula, mas às vezes ela pode ser apenas parte de uma única partícula, entendeu? Então, é o único jeito que eu tenho cientificamente de provar isso. Até a famosa bóson de Higgs lá, de Deus, tá? Então, o que acontece? Nós vivemos no universo, é como se a gente vivesse num mar de energias, mesmo que nós e a ciência ainda não encontre ainda o como que é. O que o Higgs ele propôs? Na cabeça dele, para formar alguma coisa, uma partícula, alguma coisa, para dar massa, você tem que ter mais coisas para envolver. Então, esse campo de Higgs é como se fosse o alimento para isso. São energias que vão... imagina você pegar vamos ser bem grosseiro, você pega o doce brigadeiro e passa ali no chocolatinho, né? Ele vai aderir ali, né? Então, é dali que surgiria a fonte para alimentar, né? Então, para a matéria nada mais é do que energia concentrada em altíssima velocidade. Quanto mais velocidade, mais denso, mais massa você vai obter. Mas isso não sai do nada, né? Você tem que ter algo. E o universo, apesar de a gente ver, existem coisas que vai caindo, tendendo ao menos infinito e ao mais infinito. Você falou dos telescópios, das coisas que o pessoal não sabia. Até não muito tempo, a gente conseguia, antes dos telescópios, conseguia acho que ver em torno de 5.000 estrelas. Telescópio abriu o horizonte. Aí aumentou, você consegue ver galáxias. Aí você começa a ver mais coisas. Então, para a ciência, o universo era daquele tamanho naquela época. Sim. Tá? Então, aí o Sérgio fala, aí vai o Giordano Bruno fala, olha gente, existe mais estrela e tal. Está errado, aí toca fogo no peão lá. Mata, né? Ou senão que nem Galileu Galilei. A Igreja Católica. Entende? Então, Galileu Galilei foi. Essas coisas que fazem. Então, a deficiência não está no fenômeno naquele que antecipa, mas na ciência ainda não tem ferramentas para falar aquilo. Mas a ciência só evolui graças ao próprio método científico. Se não fosse método científico em si, ele não conseguiria chegar onde chegou a ciência. Sim, exatamente. Ela foi pautada em cima da ciência, mas ela, por exemplo, se eu te falar... essa semana saiu, eles estão com um problema na medição da expansão do universo. E tem um cientista, o Adam Ries, tá? Que ele ganhou o prêmio Nobel em 2011,
E ele viu que as medidas do Hubble com as medidas do James Webb agora, que enxerga mais, estão batendo. Só que eles ainda quebram a cabeça que parece que as contas não batem, porque segundo a ciência só pode ter as coisas, tem que acompanhar a velocidade da luz. E que o universo está se expandindo diferente. Aí, o que acontece? Ontem eu mandei um texto para esse cara, né, não sei se ele vai ler, explicando o que eu expliquei para vocês rapidamente, que desde a formação da matéria, átomo, tudo, passando pelos tornados, galáxias, sistema de galáxias, o universo se expande não linearmente como uma explosão, ele se expande na forma de vórtices. Então são conjuntos de vórtices. Aí até o que acontece? A ciência, por avançar, me ajuda naquilo que eu prego. Há tempos atrás, uma astrônoma, ela teve uma observação de, não sei quantas estrelas eram, só que eles ficaram observando por 10 ou 11 anos essas estrelas. E depois viram o movimento delas. E o movimento delas, nesses 11 anos, forma um vórtice. Encontraram 2 anéis de galáxias gigantescos, né? Medindo acho que mais de 1 bilhão de anos-luz de um no outro, mas que ele é arredondado, mas se você parar para pensar, se você pudesse ver talvez em 3D, ele está indo em vórtice. Só que é o que eu falo, para a ciência, eles estão pautados no quê? Big Bang. Então, eles estão trabalhando em cima de teorias que tinham uma quantidade de energia, que explodiu e formou tudo isso, né? Só que eles começam a medir isso, medir aquilo, e só vão levantando colunas de conhecimento, colunas, mas não chega a conclusão. Agora, por exemplo, se veio por método intuitivo que alguém viu esse processo, os caras falam, você está falando um absurdo, até que, hoje não queimam, né? Até que a ciência tenha condições de falar, puta, não é que o cara tenha razão, era assim? É uma hipótese. Sim. É que nem o Einstein. Einstein acha que quando ele soltou a teoria dele lá, todo mundo, o Einstein, tal. Passou na mão de vários cientistas, até que o Max Planck falou, o que o cara está falando aqui faz sentido. Mas tem que provar. Aí tiveram que provar através dos eclipses. E acabou sendo provado aqui no Nordeste brasileiro, né? Acho que foi, não sei se foi Quixadá. Era uma cidade brasileira do Rio Grande do Norte, né? Do Ceará. Eu não lembro qual que foi feito o eclipse, conseguiram medir aquilo. Até então, o Newton era o pai da matéria. Ninguém conseguia derrubar ele. Aí tiveram que derrubar. Desculpa, eu estou falando mais do que as perguntas. Não, pode. Tamo aí. Eu tenho uma pergunta, é polêmica, viu, pessoal? Isso é polêmica. Hoje está sendo tudo polêmico. Porque assim, muitas pessoas aí falam que esses astros interferem na forma que a gente nasce, né? No caso, o signo. Porque na minha concepção, esses astros estão tão longe daqui, tão longe um do outro, que essas constelações não fazem sentido. Astrologista? Exatamente. E, por exemplo, se a gente pegar uma sala de 45 alunos do mesmo signo, acho que não vai bater com todo mundo. O que tem de... Então, eu não sou estudante de astrologia, tenho até amiga, a Drica Menezes, que é muito boa nisso, tá? Mas agora, nós falamos em matéria não é energia condensada. Eu vou dar não estou falando o que isso daí explica, tá? Mas só parâmetros. Você já entrou em alguma casa que você se sente incomodado, assim, aquilo parece que tem um peso, aquela coisa? E às vezes você não entra, às vezes numa igreja ou em outra casa, puxa, mas que leveza, que gostoso aqui, né? Não tem isso? Você está sofrendo efeitos de energia do ambiente. Nós somos transformadores de energia, então a gente pega energias primárias, vamos dizer, energias telúricas, a gente transforma em energia positiva ou negativa. O amor, vamos dizer, é uma energia positiva, a negativa já dá ódio. Mas, por incrível que pareça, só uma parte. Você já reparou, se você quiser ficar perto de uma pessoa, ou você ama muito ela, ou você odeia muito ela. Você cria ligação. Reparou que quando você detesta muito a pessoa, parece que liga? Então, voltando agora ao expediente aí que você falou.
deve haver também astros, eles devem ter, vamos dizer assim, uma atmosfera de energia, vai dizer, uma nuvem de energia, uma capacidade de gerar energia, que aquelas energias podem influenciar de alguma coisa no nosso ser, porque vá por onde for, nós também somos energia, tá? Nós somos constituídos, e se, como eu falei no começo, a energia ela vai tendo uma mudança de nível, então ela se torna algo pensando, quando se torna espírito, entendeu? Uhum. Então, pode haver sim, eu acredito, essa influência. O quanto eu não posso falar porque eu não estudo essa ciência, então eu seria Ótimo posicionamento. leigo nisso daqui, eu não posso falar daquilo que eu não conheço, Entendi. tá? Legal, só complementando que é Sobral o nome da cidade. Sobral, Terra do isso, Didi. Sobral. 29 de maio de 1919. Doutor Sobral. Renato, né? Nem a Didi, que ele não gosta. Carinha, tem alguma pergunta do pessoal aí? Deixa eu abrir aqui. Ah, tem, né? Do Sr. Ailton Ribeiro. Opa. Como você define ciência intuitiva e como descobriu ou desenvolveu essa abordagem? Bom, como eu falei para vocês, a intuição ela é uma capacidade psíquica do ser humano e já é falada por séculos, tá? Essa obra que eu falei para vocês, a Grande Síntese, ela fala muito, ela descreve tudo que eu falei para vocês, desde da velocidade, se tornando matéria, tal, até espírito, e para onde nós vamos. Então, ela fala com detalhes. É a Grande Síntese porque é a síntese de tudo que a gente quer saber, das grandes perguntas, para onde eu vou, para... Então, a intuição, essa capacidade faz parte da evolução do ser humano. E o quanto o ser humano também trabalha isso daí. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, a gente olha muito para fora, a gente não olha para dentro da gente. E a intuição, a informação vem de dentro para fora, entendeu? Então, se você parar, como que, por exemplo, Isaías conseguiu imaginar que viria um Messias, ou que o mundo ia ter isso, aquilo, esses profetas antigos, e a coisa casava. Concorda que o tempo e o espaço foi para o beleléu nisso daí? Como que o cara via isso? Ele tinha que sair dessa área, que seria o tempo e o espaço. O tempo e o espaço ele fica contínuo, uma coisa chamada absoluto, onde, diríamos assim, nada foi, nada será, tudo é. É uma coisa complicada, tá? Abstrato é difícil da gente absorver. Então, nós, seres humanos, estamos passando dessa fase consciência para a fase superconsciência. Aos poucos está tendo esses picos, por isso que vem as grandes ideias, né? Aquelas resoluções assim rápidas, né? Às vezes o cara estuda, por exemplo, você tem um problema, o Djalma tem um problema lá e não consegue resolver. Pô, mas não consigo. Você está usando a razão, tá? Você sai para tomar um café, a ideia vem, você liberou a mente, você começa a dar capacidade para a intuição. Você começa a ter uma percepção extrasensorial desses 5 sentidos nossos. Entendeu? E quanto mais você olhar para dentro de você, você consegue se perceber e perceber as informações melhor. Por exemplo, a intuição ela vem com um pensamento mais forte, ou com uma coisa, uma visão, uma ideia que você não consegue explicar, mas ela vem rápido e dá a solução da coisa. Os famosos insights, tá? Sim. Que a turma tanto fala, pô, tive um insight, pô, tive uma ideia, entendeu? Esse tipo de coisa. Então a gente começa a trabalhar fora do tempo e do espaço, ou seja, você começa a perceber coisas que existem, que ainda não podem ser mensuráveis, medida, contada ou observada pela ciência atual, tá? E nós podemos sim desenvolver. A partir do momento que você começa a conhecer, às vezes você é mais intuitivo do que eu, do que ele, tá? Mas você desconhece isso daí. Aí você começa a trabalhar isso e começa a fazer. Aí por que eu coloco aí o título cientista intuitivo? Porque quando tem alguns desafios, eu começo a deixar a mente trabalhar. Eu penso analiticamente também, racionalmente, né? E tem que ter um pouco de conhecimento da coisa. Mas vou de repente, a ideia casa, é como se viesse rápido e instantânea. Então, fora isso, já veio visão de coisas que eu dei uma entrevista agora dia 16 também no programa, lá em São José, que o cara ele era
número 9 da Embraer lá, o Ciro. E eu falei que tem visões também na área da aeroespacial, coisas que eu vi que eu não posso falar, tá? Que pode facilitar, só que eu não consigo ninguém para testar isso daí. Já falei com o DCTA, já falei com o pessoal do ITA, mas você não consegue que a pessoa capte a sua ideia e vamos testar isso daí e ver se funciona, entendeu? Mas pela lógica, pelo que eu conheço e pela lógica científica da física, provavelmente vai funcionar. E isso pode ser um up, que é aquilo que às vezes você não consegue pesquisar empiricamente, é tipo assim, eu vou pesquisar o disco de vinil, vai, chega uma hora que, por melhor que seja a agulha, o plástico, o suco ali, até que surge o CD. CD já é outra coisa, já faz outro sistema. Então o cara que já teve aquela ideia, entendeu? Ele já deu up. Aí já teve outro, já vai o pendrive, e assim vai, entendeu? Então tem aquelas ideias que surgem quando as outras ideias já estão saturando. Certo. E a evolução acontece assim, é necessário que as coisas vão se saturando para ter um degrau a mais. A própria ciência trabalha em cima disso. Científico, exatamente isso. Respondi? Respondeu, e até eu tinha dividido a pergunta, porque na outra, na sequência dessa mesma pergunta, ele colocou quais são as diferenças principais entre ciência intuitiva e ciência convencional, mas você já acrescentou dentro disso. A outra parte que ele pergunta é como que você valida suas descobertas da ciência intuitiva? Eu vou te explicar uma situação, essa é fácil, porque eu estou falando, concordo, que até agora estou lançando ideias, mas sim. Sérgio, isso daí como que é? É provado? Dá dinheiro? Como que... Não, lógico, geralmente se vê uma coisa, eu vou repetir isso aí porque eu acho que foi uma das coisas que gerou dinheiro, que gerou tecnologia, então isso é importante. Eu trabalhava na Basel, né? E só que antes de vir aqui para Pindamonhangaba, ela chamava Poli Brasil Composto, era lá em Mauá, no polo petroquímico, tá? Eu trabalhava em desenvolvimento de composto de polipropileno. Fazer para-choque, painel, todo esse material plástico dos carros aí. E no ano 2000, tinha o projeto do Honda Civic 2000, que ia dar um up no modelo. E a Basel, a Poli Brasil era da Basel, que tinha unidade no Japão. E no Japão eles tinham conseguido já desenvolver material para o para-choque, para o painel e para o revestimento interno. Aquelas partes que vai nas portas, console, aquelas coisas. E o que acontece? Mandaram para a gente as resinas, seriam os plásticos, borrachas, carga mineral que compõem os plásticos, as formulações para a gente fazer. Só que a gente fazia o material, misturava na extrusora, né, fazia o composto, e não atingia a propriedade. Ou seja, para o para-choque, só para vocês terem uma ideia, um painel ele é mais rígido, então ele pode aguentar impacto menor do que um para-choque. O para-choque tem que aguentar impacto, tem que absorver e devolver, então ele tem que ser mais borrachoso. Então, para um para-choque, por exemplo, da Honda, lá do Civic, se não me engano, a especificação, você tem que trabalhar com 500 joules metro de absorção de energia. A gente conseguia 300, 325, 350. Aí rodou-se 5, e para os outros plásticos também, né? 5 formulações em nada. Você tem um tempo para apresentar isso. Aí o chefe, o que ele falou? Gente, vamos mandar assim mesmo para o Japão e seja o que Deus quiser, né? Não conseguimos. Aí, no íntimo, eu tinha a impressão que eu podia conseguir aquilo. Aí eu cheguei e falei para ele, posso vir aí no sábado, né, que era uma sexta-feira, tentar do meu jeito? Até eu falei com que seria o supervisor, né? Ele falou, pode? Até ele falou, eu sei que não vai dar certo, mas pode ir, pode vir, né? Aí eu fui no sábado, aí que eu fiz o desenvolvimento ficar dentro da planta de polipropileno que rodava de segunda a segunda, 24 horas por dia. Só que meu setor ali era de segunda a sexta, né? Então sábado está tranquilo, não tinha ninguém. Aí eu fui, eu estava lá com os materiais, com as formulações, mas não sabia. Aí que eu fiz? Fiz prece, pedi a Deus, oração, não importa o termo, tá? Pedi a Deus que iluminasse para que eu... E soltei a mente, sentei na cadeira e fiquei lá. De repente vem na mente o que eu tinha que fazer. Para você operar uma extrusora, é padrão da empresa
ter um perfil de temperatura, a temperatura X, são 7 zonas de temperatura, uma velocidade da rosca que mistura os polímeros, uma pressão, uma vazão, tem tudo isso daí para você produzir. Então, a empresa tem isso. E o que veio na minha mente era uma coisa quase que oposta àquilo. Eu só não vou falar porque não complicar as coisas aqui. Aí eu peguei e fiz aquilo que veio na minha mente. Eu até vi o plástico na minha mente, o que iria acontecer com ele, por que tem que ser aquilo, o que ia acontecer com os plásticos ali dentro. Isso foi rápido. Fiz as alterações na extrusora, rodei o material, injetei corpo de prova, aí na segunda foi testar. Bateu 550. Resultado, aprovamos os projetos, né, da Honda. Com isso daí ganhamos o projeto, gerou-se nova tecnologia, porque é uma maneira de fazer aquilo diferente. Como um dos produtos que faz para dar impacto é um elastômero, é uma borracha importada, no Brasil não fabrica, e para outros materiais a gente comprava disso daí, pôde diminuir alguma coisa em outras formulações, porque conseguiu os objetivos. Ou seja, depois disso, como a Honda era bem conceituada, outras montadoras como GM e outras vieram atrás da gente, né, por outros fatores, não vou... Sim. Então, o que aconteceu? Aquela intuição salvou o projeto de 3 produtos, gerou tecnologia e gerou lucro. E teve um outro também, no caso da Volkswagen, que foi mais ou menos esse processo, que para a gente produzir um produto que tinha que importar, acabamos, pela intuição também, fiz todo o processo similar, não vou me estender. E para esse produto, o engenheiro deles falaram que tinha que ter um processo aqui de 6 milhões de dólares para trabalhar o material. Sem esses 6 milhões de dólares, com o material daqui, conseguir fazer o produto aqui no Brasil, deixou-se de importar, deixou-se de gastar 6 milhões de dólares, isso viramos fornecedor. Com a intuição, ou seja, com a ideia rápida. Entendeu? Esse é mensurado. O Djalma lembra, quando eu falei na época do e-mail do Obama também, né? Então, são coisas, e outras coisas que eu já tive. Então, no livro, eu acho que esse daí tem as minhas, nos livros que eu coloco, as minhas experiências, que geraram resultados. Então, não estou falando só uma coisa abstrata, jogada ao ar, uma coisa polêmica. Não, ela deu resultado. Então, foi comprovada cientificamente. Até então, era maluquice, absurdo. Né? Legal, né? Legal. É só para o pessoal que está ouvindo e entender, foi num programa do Ronaldo, né, que a gente Ronaldo. fez. E falou sobre o e-mail que você enviou um e-mail para o Obama. E ele respondeu pessoalmente. E o Papa, né? O Papa foi outro lance aí, né? Que essa instituição que eu faço parte, os embaixadores da paz, recebeu agradecimento do Papa lá, essa entidade, né? Então, para os seus membros, então, por tabela, seria para mim também, né? Mas esse do Obama, eu vou falar para eles rapidamente. Sim. Eu fiz um artigo sobre o Haiti, sobre o terremoto, em 2010, e um dia eu estava trabalhando, aí veio na mente de mandar aquele e-mail para fora. Vem como se alguém falasse para você. É até incômodo o pensamento. Aí eu fui no computador, né, parei, estava fazendo os testes no computador de relatórios, peguei o artigo, passei para o inglês, mandei para o Departamento de Estado americano. Aí veio aquela resposta automática, tal. Aí eu voltei, continuei fazendo o serviço, aí continuava aquilo, manda para fora. Vinha assim com um pensamento que até incomodava, sabe? Aí fui lá, resumindo bem a história, eu traduzi ele por 3 vezes, ele não foi 2 vezes não foi, na terceira ele foi. Achei o caminho do Obama, a Casa Branca, tal, mandei para ele e foi. Aí aquilo ficou na minha mente, sabe? Fica alguma coisa na mente, como se diferente. Aí passou uns dias, no dia 2 de abril, que era uma sexta-feira santa, eu vou olhar no computador, tem meio de 35 linhas do Barack Obama lá para mim. White House, presidencial correspondência, tal, assinado Barack Obama. Porque eu falei do Haiti, mandei o artigo, falei que precisávamos ajudar o Haiti. Aí ele falou que ele tinha colocado uma pessoa para cuidar desse assunto, que os nossos países, os Estados Unidos e o Brasil, graças a Deus, não tem esse tipo de coisa tão grave como aconteceu lá, que o Clinton e o Bush também tenham feito
um apoio, esse tipo de coisa, né? Isso daí tem nos livros aí, talvez acho que tenha nesse daí também. Legal. Então, é uma coisa, pô, imagine o cara aqui, Pindamonhangaba, que não tem título, não é nada, chego para você, vou mandar um e-mail lá pro Barack Obama. O cara vai falar, você é tonto? Vai rir das caras. Pô, aqui nem às vezes, gerente da loja não quer te ouvir, nem o vereador, você tem que marcar, os caras fazem onda, você vai mandar para o number one do mundo aí na época, e o cara responde, se não fosse a intuição, essa fé naquilo que a coisa ia funcionar, por isso que a fé é importante, não iria acontecer, entendeu? E nesse intervalo, via na minha mente uma mão bem grande, como se fosse um papelzinho de uns 2 centímetros, assim oferecendo para mim. Depois que eu saquei que era uma mão de alguém grande me respondendo. Nesse intervalo, entre receber a resposta e o que eu mandei. Então, imagine que isso começa a partir para o abstrato. E a gente tem que caminhar para isso. Legal. Dinâmica. É isso, vamos para dinâmica. Seguinte, nossa dinâmica é o seguinte. A gente vai te recomendar uma obra, pode ser um livro, pode ser um disco, pode ser uma música só, enfim, o que quiser, um filme. E você para nós. Ok. Beleza? Beleza. Vamos lá. Quer que a gente comece? Começa você, vai, manda bala aí. Vamos lá. Então eu vou recomendar o livro do Schwarza, que a gente falou em off. Do Schwarza? Um livro do Schwarza chama Do Átomo ao Buraco Negro. Então, eu sei que ele fez 2 livros, eu assisto o Schwarza, mas muita coisa provavelmente eu vou discordar. Mas ele é bom mesmo assim. Eu acredito que seja bom mesmo. Esse livro é muito bom. E até não, pessoal ele é um que grande pesquisador. Ele é bom demais. Ele até é bom. A questão da física quântica, a diferença da física newtoniana, que ele fala bem mastigadinho, até para quem nem sabe o que é física quântica. Ele tem uma boa didática. Ele é muito bom. Então, Não. dá uma olhada valeu, nesse livro, Do Átomo ao Buraco Negro. Valeu. Eu vou indicar um artista daqui de Pinda, um escritor também. Quem? Ricardo Talhaferro. Bom. O livro O Poeta e o Guarda-Chuva. É um romance, mas é aquele amor incondicional, que a pessoa até fica doente, sabe? Como que é o nome? Ricardo Talhaferro. Esse eu não conheço. É daqui? Ele é daqui de Pinda. É muito gente boa. Não é o nome Na dele, verdade, né? esse é um pseudônimo dele, É né? pseudônimo. Então tá. Mas o livro O Poeta e o Guarda-Chuva é um livro clássico. Que da hora. Vai estar aí na... Anota aí porque eu esqueço. vai estar aqui no... Tá aparecendo no vídeo. No vídeo. Você faz parte da Academia de Letras de Pinda. Faço. O Meneghetti faz parte da academia, por isso que ele está perguntando Eu quem falei, que é. quem que é o cara aí? Eu conheço boa parte deles aí. Eu vou indicar um que eu estou lendo agora, também estou na metade dele, que é o do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. É um livro simples, mas estou lendo. Esse eu não vou ler, desculpa. É uma indicação, né? Não, tudo bem. Mas beleza, gostei das ideias aí. Como eu falei, eu já falei do livro, A Grande Síntese de Pietro Baldi, tá? Você pode comprar ele em papel, não sei se vai encontrar por aqui, mas caso vocês queiram, eu tenho ele em PDF. Aí eu posso mandar para vocês, tá? Por favor. Porque se eu falar, é tipo assim, eu vou falar um grão de uma coisa muito grande. Então, eu não vou poder, por tudo que eu falei aqui, eu falei ainda muito pouco, porque está escrito ali. E eu vou falar uma coisa bem polêmica, tá? Eu falei que Pietro Baldi era aquele que recebia a mensagem intuitiva. Mas você sabe quem mandava a mensagem? Não. Alguém espiritualmente bem alto, vamos ver. O próprio Jesus. Esse livro é conhecido como o Evangelho da Ciência, tá? Então, Jesus não precisa estar do lado ali. Então, ele trouxe daqui que é para dar um empurrão na nossa ciência, na nossa terra. Então, a gente não está sozinho. Então, o que está escrito ali, a gente vai estudar hoje. Se você pegasse na época que foi escrito, pegasse Einstein, Planck, toda aquela turma, pegar os 100 maiores cientistas, Curie, eles não conseguiriam fazer uma obra daquela. Se você pegar os 1000 cientistas de hoje, os PhD, eles não vão conseguir fazer o que ele fez ali. Por quê?
porque estão presos à razão, aos 5 sentidos, ao medir, pesar e tal. Você não consegue, às vezes, ver coisas que o fenômeno que está embutido naquilo. Então, só quem já está lá na frente consegue trazer coisas para a gente como professor. E falando em intuição, para fechar, tá? Hoje, com a razão, a gente aprende de fora para dentro. Ou seja, eu estou falando para vocês, aquilo que vocês acham que devem aprender, vocês estão absorvendo e estão pegando esse conhecimento. Com a intuição é o inverso, o conhecimento vem de dentro para fora. Ele vem na forma de ideias, de visões, de pensamentos. Então você começa a trazer coisas que você nem imagina. E surge do nada? Então, está em algum lugar, é como se fosse surgir do nada. Então, mas de qualquer forma, tem que ter uma referência de antes. Então. Acaba sendo materialismo também. Não. O que é materialismo? O materialismo... As ideias surgem para você do mundo, de fora para dentro, então, na minha visão. O materialismo é assim, nós vivemos no mundo material. Certo. Se você parar para pensar, o próprio Max Planck já matou o materialismo em 1900. Por quê? A matéria não é nada mais concentração de energia. Então, aqui a matéria é só apenas um estágio de uma fase, entendeu? Essas coisas estão aonde? A gente não sabe. Existe também uma coisa que está numa não localidade. As coisas, a gente pode falar que é materialista quando ela está num campo que você tem a dimensão espacial. E a dimensão espacial você só consegue a partir do momento que você tem partícula, átomo, que você tem algo que construa isso, entendeu? Então, materialismo seria mais ou menos isso. Partiu na sua fase tempo, já não é mais matéria. Você já está pegando o efeito evolutivo da matéria, de um estágio crescente. A sua consciência já absorveu isso. A sua superconsciência já também absorveu isso. Você já está fora desse plano, entendeu? Então você começa a pegar coisas que é muito maluca, no abstrato, ou seja, na não localidade, naquilo que às vezes não tem... É uma coisa inédita para nós, tá? É que nem o pessoal fala muito inovação, é tão chique, inovação. A gente se inova desde que a gente nasceu, desde que o mundo é mundo, a gente está se inovando, tá? Mas trazer inédito é diferente. Onde estava essa ideia? Onde estava essa informação? Ela existe, ela está em algo que a gente ainda não consegue medir, pesar ou contar. Exatamente. Por isso que o ser humano tem que avançar nessa linha, porque aí ele vai dar passos largos na ciência. Legal, bacana. Com certeza. Chique. E é isso. Então... Miniguit, obrigado de ter vindo aqui, trocado essa ideia com a gente, disponibilizado um tempinho. Gostou do papo? Pô, adorei, pô. É gostoso conversar esse negócio quando rola legal assim. Pra galera poder adquirir suas obras, como é que eles fazem? Então, tem o meu e-mail, sergio.livro@hotmail.com. Legal, tá aparecendo aí no vídeo. O editor coloca pra gente. Tá, aí manda lá, sergio.livro@hotmail.com. Porque os meus livros, eu faço eles até a capa, foi eu que fiz, tá? Então eu escrevo, formato, tudo, e já fiz livro para alguns escritores aqui de Pinda também. Pedro Ivo, vocês devem conhecer. Sim, sim. O primeiro dele foi eu que fiz ele terminar e fiz acontecer. Então, se alguém quiser fazer algum livro, fala comigo. Aí, show de bola. E é isso. Pessoal de casa, o papo foi muito louco. Estamos encerrando mais um Prosa. Muito obrigado a quem ouviu até agora. Tenho certeza que vocês gostaram, assim como nós. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E salve, salve, Meneghete. Salve, salve, Meneghete. Muito obrigado. Tchau. Nossa, bem legal, hein?